Já estamos de volta aqui com o Gazeta News, edição da manhã. Vamos agora falar sobre esporte. Ela já está aqui no estúdio com a gente, Natália Valesca, a nossa querida Nath. Nath, vamos lá falar, sobre esporte. Hoje as informações elas são mais sucintas, mas ainda assim tem informação, né? Pois é, Mara, muito bom dia para você, Bom muito dia. bom dia a você que está acompanhando o Gazeta News. Hoje as informações estão mais enxutinhas, porque é aquele pré-carnaval. É, né? Aquele pré-carnaval. Até o esporte já está entrando no clima. Até o esporte já está no clima do carnaval, mas a gente faz questão de manter você muito bem informado com as últimas notícias que a gente teve aqui. E a gente vai começar porque tem notícia do lado de Alagoas. A gente tem notícia do lado de Alagoas, a gente viu ontem, a gente recebeu ontem a tabela da Série C, já com os confrontos, e quem é o nosso representante da Série C é o CSA. Então a gente já conheceu aí, a gente já conhecia os adversários, mas agora a gente conheceu a ordem dos confrontos do CSA. Essa é aquela base da tabela, Tem todos os confrontos, a ordem que eles vão acontecer, mas ainda não temos as datas e nem horários. A Série C, ela está prevista para acontecer em abril, Não tem uma data fixa ainda, mas o que se acredita é que ela vai ficar naquela segunda semana de abril, entre o dia 12 e o dia 14. E a gente já vai ter o CSA estreando em casa, Vai estrear em casa, muito importante, Você já começar. E eu acho que foi um ponto positivo para o CSA, Ele que ano passado acabou não se classificando para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o CSA ficou entre os 10 primeiros colocados. E isso garantiu que o CSA tivesse um joguinho a mais no Estádio Repelé. A Série C, que é um campeonato diferente, a gente tem uma fase de grupos, depois a gente tem uma fase mata-mata, e são 20 equipes, e não tem o jogo de ida e de volta como a gente tem na Série B e na Série A, por exemplo. Então, os times só jogam apenas uma vez, com seus determinados adversários, e como fica um confronto ímpar, a gente tem aí times que acabam fazendo apenas 9 jogos dentro do seu estádio e outros que fazem 10. E o CSA, por ter garantido aí essa 10ª colocação, garantiu um joguinho a mais dentro do Repelé. Muito bem, Nath. Depois do Série C, o que a gente fala hoje? A gente vai falar agora de outro campeonato também, que a gente passou a semana comunicando você, informando, que é a Copa do Brasil. Sim. Que ontem a gente teve os últimos confrontos da Copa do Brasil, a gente teve os jogos de ontem, e depois desses jogos a gente teve aqui a nossa base agora, que é a segunda fase da Copa do Brasil. Todos aqueles jogos que a gente trazia aqui, 10 jogos por dia, 15 jogos por dia, trazendo a emoção aí para o torcedor. A gente hoje já recebeu a tabela não, desculpa, na verdade são os confrontos atualizados dessa segunda fase da Copa do Brasil. E a gente pode dar uma olhadinha também que temos um representante alagoano ainda vivo, O Asa acabou sendo eliminado dentro de casa na primeira fase contra o Atlético Goianiense. A equipe do CSE também foi eliminada dentro de casa contra a equipe da Tombense. E a gente tem o CSA avançando agora para essa segunda fase. E vale destacar também, O Clube de Regatas Brasil, o CRB, ainda não está por aqui. Ele chega apenas para a terceira fase do campeonato. O CRB, que ano passado foi o vice-colocado da Copa do Nordeste. E como Fortaleza garantiu uma vaga direto, também sobrou o CRB garantir aí uma vaga para só chegar na terceira fase da competição, que é a fase onde entram grandes clubes, outros grandes clubes também do nosso futebol. Aqui entra Flamengo, que a gente tem Palmeiras, que aí a gente também vai ter o próprio Fortaleza também. Então a gente tem essa base aqui da segunda fase. Como a da Série C, a gente ainda não tem as datas dos confrontos ainda, Não tem uma previsão ainda exata da CBF poder estar anunciando quando vão ser esses confrontos, mas o destaque é que o CSA joga, ainda falando do nosso representante, O CSA joga em casa, segunda fase, fez a primeira fase jogando fora, e agora joga no Estádio Repelé contra a equipe da Tuna Luso, mas esses daqui são todos os confrontos que a gente vai ter nessa segunda fase da Copa do Brasil, e que promete muito, viu, Mari? A gente teve uma primeira fase com muitas disputas de pênaltis, umas primeiras fases muito disputadas, a gente teve zebra também, vamos ver o que nos aguarda para essa segunda fase. Pois é, Vamos continuar acompanhando e você, é claro, sempre nos atualizando por aqui. E aí, depois da Copa do Brasil, Nath, quem mais que a gente vai falar hoje, para quem está nos acompanhando? Agora a gente vai deixar o futebol um pouquinho de lado, E a gente vai falar agora de NBA. Porque o Brasil para poder ter o carnaval, mas a NBA não para. Para ter folia, Mas a NBA não, folia. Tá? Pois é, se a gente tinha notícias mais enxutas do lado do futebol e do lado principalmente do futebol brasileiro, na NBA o torcedor pode se garantir que viu o jogo ontem, vai ver jogo hoje e vai continuar vendo mais jogos aí. Vai suprir essa necessidade do esporte. Vamos dar uma olhadinha nos resultados de ontem? Vamos dar uma olhadinha aqui em tela cheia dos resultados de ontem que a gente teve na NBA. Foram apenas 5 jogos, A gente teve a vitória do Warriors para cima do Magic, a gente teve a vitória do Milwaukee Bucks para cima do Nuggets,
a vitória dos Pelicans contra o Suns e a última partida foi a vitória dos Lakers contra os Timberwolves. Então, esses foram 5 jogos que a gente teve ontem pela NBA e esse final de semana promete. Então, para você, torcedor, que adora um esporte, adora NBA também e que não vai ter, né, o futebol, agora vai poder ter a garantia de que vai ter muito jogo de basquete para poder ver nesse carnaval. Muito bem, Nath. Fechou? Fechamos hoje. Hoje foi mais curtinho. Mas e hoje, fechamos. então, a gente fechou, mas fechou com essa dica, né? Não vai ter futebol aqui no Brasil. O pessoal também vai curtir a folia, mas vai ter muito basquete para você que é fã de esporte poder aproveitar esses dias. Nath, obrigada. Um maravilhoso carnaval para você. A gente volta a se encontrar na quarta-feira. Obrigada. Eu que agradeço, Mara. Um ótimo dia para você, um ótimo carnaval também. E um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando. E vamos aproveitar agora o carnaval. Volto quarta-feira. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Agora vamos para um rápido intervalo.